vai sobrar o quê? Vamos voltar à estaca zero. A astrologia, ela sempre volta à estaca zero, por causa desse comportamento. Tem muita coisa que é enunciada, mas também tem muita coisa que é oculta dentro do próprio texto. Que os aforismos são ultrapassados, e já vou te dando um spoiler aqui que eles não são. Não é a Britney Spears ficar grávida de um cavalo. Não é essas coisas, sabe? Essas coisas idiotas. A gente tá falando de coisa que muda o mundo. Eu poderia mostrar um bônus. Pode fazer? Vamos embora. Esse aforismo aqui é um aforismo polêmico porque envolve... Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de ter connosco o Rodolfo Veronesi. Muito bem-vindo ao Descobre Astrologia, Rodolfo. Obrigado, Diogo. É um prazer estar aqui. É um gosto tê-lo aqui para falar de uns assuntos que eu acho que vai ser fascinante, que é os princípios básicos da astrologia helenista contidos no aforismo de Fílmicos Maternos do século IV. Então, Rodolfo, ao pouco eu vou comentar contigo, vou confidenciar, melhor dizendo, que eu perguntei ao Rodolfo para nos explicar assim sucintamente porque é que nós vamos falar deste tema hoje. E o Rodolfo estava a explicar e eu achei a explicação tão boa que decidi então pôr aqui na gravação. Rodolfo, o que é que nós hoje vamos falar sobre os aforismos do Fílmicos Maternos? Bom, a astrologia é um saber que é muito cercado de mistério, né? E os astrólogos, eles nem sempre têm, assim, vontade de compartilhar os segredos deles com medo de serem passados para trás, digamos assim, né? Isso é uma recomendação antiga. Você tem, por exemplo, Vétius Valens recomendando para o irmão dele, para quem ele mandou, ele escreveu um livro inteiro dedicado ao irmão dele, falando para tomar cuidado, para não compartilhar isso com qualquer um, para compartilhar com pessoas dignas, né? Então, na astrologia tem muita coisa que é enunciada, mas também tem muita coisa que é oculta dentro do próprio texto. Isso se deve a dois fatores. Primeiro, provavelmente muitos textos que fazem essas definições, esses textos eles não existem mais, eles foram corrompidos, foram perdidos. Por exemplo, você tem o texto mais importante da astrologia, não é o Tetrabíblos de Ptolomeu, embora ele tenha atingido esse papel, tenha chegado nesse lugar na Idade Média, no período bizantino. Só que o texto mais importante é o texto atribuído ao faraó Nequepso. Esse texto ele não existe mais, ele desapareceu. Outro texto importante também é o de Doroteu, que é chamado no latim de Poema da Astrologia, ou Carmen Astrológico. Esse texto ele era um texto em poesia, no grego original, e ele foi traduzido, e quando ele foi traduzido, ele foi meio que desvirtuado e passou a ser prosa. Então, esse texto original em grego, ele não existe mais. Você não acha ele. Você acha trechos da poesia que tem nele em alguns autores. Por exemplo, o Hefástio de Tebas, ele vai dizer trechos de Doroteu, né? Então, assim, tem dois problemas na astrologia. O primeiro problema é que é tudo muito oculto, por questões históricas. E o segundo é que você também tem, acredita-se que haja dispositivos assim para selecionar, dentro do próprio texto, para selecionar pessoas mais capazes de entender aquilo ali. Então você tem um mistério cercando, né? E esse mistério ele perdura até hoje, quando você tem, por exemplo, astrólogos fazendo palestras ou fazendo textos, e eles não revelam tudo. Seja por questão de tempo, ou seja por questão de que não querem revelar tudo, porque eles, por exemplo, o cara às vezes descobre uma técnica, demora 10 anos para aprimorar essa técnica, ele não vai compartilhar assim facilmente, né? Eu até entendo, sabe? Eu até entendo. As coisas que eu vou falar aqui, eu não vejo problema de compartilhar. Eu acho que é necessário que a gente dê um pouco da gente para que a gente tenha algo em retorno e também para que a astrologia sobreviva. Porque o problema desse comportamento, de você não compartilhar tudo, ou não compartilhar as coisas mais essenciais, é que esses astrólogos vão morrer um dia, né? E vai sobrar o quê?
Vamos voltar à estaca zero. É o que a astrologia ela sempre volta à estaca zero por causa desse comportamento. É E eu muito acredito interessante, Rodolfo. que quem tiver interessado vai buscar esses vídeos e vai aprender e é um ponto de partida. A gente não vai dar uma aula extensiva aqui porque não dá tempo, né? Mas o que se fala aqui, eu acho que vai ser muito útil para quem está começando ou até para quem já tem algum tempo e está meio perdido, né? Rodolfo, eu estou super entusiasmado então para ver essa apresentação, para descobrir como é que nós podemos ler melhor os aforismos, que é Sim, muito vamos lá. curioso, né? Vamos lá. Como ler um aforismo astrológico? Eu coloquei o subtítulo Aforismos em Astrologia Antiga, períodos helenístico, bizantino e medieval, mas também se aplica ao Renascimento. William Lilly, Cardano, também você pode seguir, ter o mesmo entendimento. O aforismo, primeiro, o que é um aforismo? Aforismo é uma definição. Você vai ter aforismo, não, obviamente, não se restringe apenas à astrologia. Você vai ter aforismos em qualquer disciplina, principalmente nesse período clássico. Você tem, por exemplo, o livro a Geometria Euclidiana vai se basear em definições em aforismos também, né? Aforismo vem do grego, que significa delimitação, definição, que deriva do verbo aforizem, que é delimitar, separar, definir. No aforismo você busca entender alguma coisa. Na astrologia, o aforismo ele tem uma característica peculiar. Por quê? Ele pode ser dividido entre prótase e apódose. Prótase é a condição astrológica para cumprimento da apódose. Prótase é a configuração astrológica, geralmente, para cumprimento do desfecho, que é a apódose. E a apódose é a entrega, a resposta, o desenvolvimento conclusivo, aquilo que a configuração descrita na prótese representa. Então, nós temos um exemplo aí, por exemplo, de um aforismo. Você tem em verde a prótese e em laranja a apódose. Se Marte estiver em signo de Vênus e se Vênus estiver em signo de Marte, o nascido sofrerá prejuízo social por excesso de atividade venérea. Esse aforismo você encontra não necessariamente escrito dessa forma literal, mas você encontra em Guido Bonatti, que é um astrólogo italiano do período medieval. Os aforismos, eles ficaram datados, porque hoje em dia os textos de astrologia, eles são dissertativos, eles não se baseiam muito em aforismos. Um astrólogo hoje, se quiser fazer um texto de astrologia, ele não vai fazer esse texto em aforismos, porque os aforismos eles precisam de uma interpretação. Então ele quer. Hoje em dia nós temos essa necessidade de tornar as coisas muito claras, muito evidentes. Então os aforismos acabaram ficando datados. E também ficaram datados os desfechos que eles representam. Então você vai ter hoje muitos desfechos desses aforismos, eles são vistos hoje como fatalistas, até machistas, homofóbicos, né? Mas a astrologia, o meu ponto de vista é que a astrologia ela reflete um arquétipo universal. Então a astrologia ela pode ser aplicada em diversas sociedades e em diversas épocas ao longo dos séculos. Isso requer uma astúcia do astrólogo de adaptar esses aforismos. Então, mas é necessário saber o contexto original no qual esses aforismos foram escritos para que o astrólogo tenha essa capacidade de aplicar isso no contexto onde o astrólogo está inserido. Então, é Excelente. importantíssimo ter essa capacidade. Caso não tenha essa capacidade, você vai ter essas críticas de um olhar moderno, que os aforismos são específicos, que os aforismos são ultrapassados. E já vou te dando um spoiler aqui que eles não são. Aforismos são para serem interpretados e contextualizados. É muito Então, importante, se calhar, Rodolfo. Vou só complementar e reforçar aquilo que eu disse, é que o astrólogo está integrado numa sociedade, numa consciência, num tempo, não é?
Não existe Sim, astrólogos fora do tempo. Não é? Ele está dentro é, de uma realidade que nós temos que entender essa realidade para entender porque é que ele está a dizer certas coisas. o ofício da astrologia tradicional é uma coisa anacrônica. Ela é inicialmente anacrônica. Os astrólogos tradicionais que são bons, eles vão vencer esse anacronismo. O que, que é um anacronismo? É você tentar pegar coisas, elementos de uma outra época e tentar aplicar hoje. A astrologia em si, por ela ser um arquétipo universal e imutável, ela é anacrônica. A astrologia, ela tem embebida nela doutrinas neoplatônicas. Então, a gente está falando de filosofia do século II antes de Cristo até o século II depois de Cristo. Então é anacrônico, mas é necessário adaptar. Se Claro. não houver essa adaptação, nós teremos essa pecha de sermos ultrapassados, retrógrados, machistas, homofóbicos, e na verdade não é nada disso. Os aforismos, eles não são, como eu falei, não são específicos. Eles contêm princípios de interpretação que podem ser extrapolados para a interpretação de outras configurações que não atendam especificamente os critérios mencionados. Por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Se Marte estiver em signo de Vênus e se Vênus estiver em signo de Marte, o nascido sofrerá prejuízo social por excesso de atividade venérea. Então, basicamente é o seguinte: essa é uma configuração que até hoje em dia ela é válida, tá? Mas ela, às vezes, muitas vezes, ela acontece não dessa forma exata que está aí. Porque você tem, para isso acontecer, basicamente, uma pessoa vai ter que ter Marte em Touro e Vênus em Áries, ou Marte em Libra e Vênus em Escorpião, ou Marte em Libra e Vênus em Áries. Quer dizer, mas às vezes essa configuração ela pode se refletir tendo apenas, por exemplo, Marte em Vênus ou tendo Marte em Touro, só que ela vai ter uma intensidade menor. Essas coisas, elas são descobertas na prática. O livro, ele é o ponto de partida. E aí a prática, o que que ela demonstra? Ela demonstra que isso vai sendo, digamos assim, flexibilizado para outras aplicações, né? Vamos voltar aqui. Excelente. Então, eu vou ler um aforismo aqui de Saturno na casa 5 do Fírmicos Maternos. Vamos parar para pensar um pouco, Diogo. Eu vou te perguntar o que, que a casa 5, no seu entendimento, na astrologia moderna, representa para a gente contrastar com o que está escrito aqui. O que a casa 5 costuma indicar? Normalmente é filhos, divertimentos, hobbies, Exatamente. Exatamente. manualidades, festividades, banquetes. Já é um pouco da astrologia tradicional. É, Uh, é exatamente. Está isso. corretíssimo. Então, assim, o que a gente esperaria baseado nessa premissa? Que Saturno na casa 5 ele agiria nesses assuntos, né? Então, poderia significar um Saturno na casa 5 poderia significar um impedimento aos filhos. E ele pode significar isso, tá? Ele pode significar isso. Só que, se você ler esse aforismo aqui, que é grande, eu vou ler para você e eu vou fazer pausas explicando algumas coisas. Você vê que não vai ter menção alguma a filhos nesse aforismo, mas vai ter menção a coisas como, por exemplo, boa sorte material, boa sorte material, e vai ter menções, por exemplo, a posições de comando, que também é um reflexo da boa sorte material. Porque se você tem boa sorte material, uma das implicações disso é você ter poder, né? Claro. Poder na sociedade que você está inserido, né? Saturno, aqui, por exemplo, vamos começar. Saturno, quando situado na quinta casa, a partir do marcador da hora, que era um termo que ele era usado para se referir ao ascendente, se estiver nessa posição durante o dia, formará reis e líderes e conferirá os maiores símbolos de poder. Ou seja, Saturno é é um planeta do séquito diurno. O que é séquito? A doutrina do séquito
ela é fundamental para você fazer astrologia clássica medieval, principalmente helenística e bizantina. O que é secto? Você tem dois sectos, ou dois partidos, ou duas facções. Secto vem do grego haireses. Haireses é a palavra usada como dessa palavra deriva a palavra heresia. Heresia vem de haireses. Heresia é uma escolha que a pessoa faz para se divergir, no caso, dos ensinamentos, por exemplo, do cânone da Igreja Católica. É uma heresia. Né? E da doutrina cristã. Né? Basicamente, a pessoa está se dividindo em relação à doutrina cristã. Então, se tem uma divisão, tem dois partidos. Né? Então, o conceito original de secto são dois partidos. Você tem o secto diurno e o secto noturno. Os planetas do secto diurno são Sol, Júpiter e Saturno. Os planetas do secto noturno são Lua, Vênus e Marte. Portanto, Mercúrio não é. Mercúrio você vai ter definições muito antigas de que ele seria do secto noturno. Porém, as fontes mais autoritárias vão falar que Mercúrio é do secto ao qual ele está mais inclinado no mapa que você analisa. Então você tem duas maneiras de entender isso. Alguns autores vão falar que Mercúrio é do secto diurno se estiver oriental ao Sol, ou seja, atrás do Sol. Por exemplo, o Sol está em 6 graus de Áries, Mercúrio está em 1 grau de Áries. Esse Mercúrio está oriental. Está sob os raios do Sol, mas está oriental. E ele seria do secto diurno. E se ele for ocidental ao Sol, se ele estiver na frente do Sol, por exemplo, Sol em 6 de Áries, Mercúrio em 15 de Áries, ele seria do secto noturno. Agora, você tem fontes, por exemplo, como Vettius Valens, que considera que Mercúrio vai ser do secto diurno se ele estiver nos termos de um planeta do secto diurno. Então, por exemplo, se Mercúrio estiver nos termos de Júpiter, ele é considerado diurno, para Vettius Valens. Se Mercúrio estiver no secto, nos termos de Marte, ele é considerado noturno para Vettius Valens. Então, eu tendo a considerar mais Valens, tá? Então, Boa. basicamente é o seguinte: por que você tem essa divisão de sectos, né? A gente não sabe o porquê direito, mas existe um critério para você entender por que um planeta é do secto diurno e do secto noturno. Esse critério ele é encontrado na obra de Porfírio. Porfírio fala que os planetas que têm um comportamento similar ao da Lua ou que se aproxima da Lua pertenceriam ao secto noturno, enquanto os planetas que têm um comportamento parecido com o Sol, similar ao Sol, seriam do secto diurno. A questão é a seguinte: o que é esse comportamento? A Lua, ela é um planeta que muda de fases. Ela tem a forma que ela tem no céu, ela muda muito conforme a distância que ela está do Sol. Então é um astro muito mutável, né? Então os planetas que possuem muitas fases, que mudam muito de fase, eles tendem a ser considerados do secto noturno. Esse é o raciocínio que está em Porfírio, né? Então seria assim: Vênus e Mercúrio seriam considerados noturnos, inclusive tem fontes antigas que consideram, né? Só que Mercúrio não é considerado. Então você tem a Lua, ela é o luminar que preside o secto noturno. Marte é o planeta maléfico do secto noturno. Marte ele tem um comportamento que tem um pouco mais de fases do que Júpiter e Saturno. Ele tem alterações do seu ciclo solar, um número um pouco maior do que Marte e Saturno. Então, por isso que ele é considerado noturno. Júpiter e Saturno, eles se assemelham mais ao Sol, porque eles têm menos fases, eles mudam menos de movimento, eles são um pouco menos erráticos.
Eles são erráticos porque eles são planetas, então eles vão parar o movimento deles, eles vão retrogradar, mas as fases que eles fazem são um pouco menores que as de Marte e um pouco menores do que as de Vênus e Mercúrio. Eles desaparecem menos do que Vênus e Mercúrio, porque Vênus e Mercúrio estão muito próximos do Sol, né? Então, mas Mercúrio, por uma outra razão, é considerado sem um secto ao qual ele segue. Mercúrio depende daquelas condições que eu falei. Então, como é que a gente usa a doutrina do secto, né? Por exemplo, nesse aforismo aqui fica muito claro. Se você tem um planeta como Saturno, mesmo sendo maléfico, se ele está numa casa que é considerada lucrativa, auspiciosa, ele vai produzir uma delineação boa para aquela casa. Porque ele está num mapa diurno, ou seja, o Sol está acima do horizonte, né? E Saturno é um planeta do secto diurno. Portanto, numa casa lucrativa, um planeta que atenda a essas condições, ele vai entregar uma interpretação melhor. Agora, essa interpretação é melhor em quê? Essa que é a grande questão. Ela é melhor nos significados da casa. Só que se você notar aqui, a casa 5 para fêmicos maternos não tem, no caso de Saturno, não tem nenhum significado muito evidente de filhos, um significado específico. E a casa 5, acima de tudo, a casa 5 é um local de boa sorte. Ela era chamada boa fortuna. E fortuna, para os gregos, é tike, né? Fortuna é sorte material. Então, é uma coisa muito ampla. E como é que o Fírmicos Maternos especifica isso? Ele vai especificar pelos significados do planeta. Então, basicamente, Saturno na casa 5, no mapa diurno, ele tem significados saturninos que favorecem ao nativo. E um dos significados saturninos, que não é muito falado, mas que você vai ter isso em Abu Machar, você vai ter em alguns autores, é posição de comando também, administração, né? Então, Saturno, ele, num mapa diurno, na casa 5, ele vai dar boa sorte nos significados saturninos. E isso, para o autor, significa formar reis, formar líderes, dar símbolos de poder. Agora, vamos continuar o aforismo, né? Esse aforismo ele é muito complexo. E Fímicos Maternos vai dando qualificações para tornar a leitura mais específica. Ele fala assim: com Saturno assim posicionado, se o Sol se encontrar na porção do marcador da hora e Saturno formar conjunção com a Lua crescente, isso garantirá sorte constante e determinará os ornamentos de maior autoridade. Então, basicamente, essa é a situação maravilhosa para Saturno. O que a gente quer de um Saturno na casa 5 para dar os melhores prognósticos, no caso? Esse Saturno tem que estar, ele não fala aqui, mas ele fala em outros aforismos. Ele tem que estar num bom signo para Saturno. Então, Saturno em Capricórnio, Saturno em Aquário, Saturno em Libra, que está exaltado. A gente vai ver nos exemplos. E esse Saturno, ele tem que ter o aspecto, o testemunho do luminar que preside o secto. Esse luminar é o Sol. O Sol é o presidente do luminar do secto diurno. Então, quando você tem um aspecto Sol-Saturno, Sol em oposição a Saturno é ruim. Poderia ser bem pior, mas é ruim, porque é uma oposição. Agora, Sol em trígono com Saturno, nesse caso aqui, é maravilhoso. Porque o Sol é o luminar que preside o secto, né? E ele está testemunhando Saturno. O Sol no ascendente, que é o marcador da hora, ele está fazendo um trígono com Saturno na casa 5, que é o melhor aspecto que o Sol pode fazer a Saturno. Certo? Então, Excelente. isso mostra a melhor situação socialmente aceita para esse Saturno na casa 5. Um Saturno
em mapa diurno, um Saturno em trígono com luminar que preside o secto, que é o luminar do mesmo secto que Saturno, e em conjunção ou aspecto com a Lua crescente. A Lua, ela é um luminar que preside o secto noturno. Porém, a Lua, quando a Lua é crescente, ela tende a ser muito boa em mapas diurnos. Então, ela intensifica a beneficência de Saturno. Então, a gente está vendo um super Saturno aqui. O Um melhor das Saturno, hipóteses, não é? é a melhor das hipóteses. Isso daqui, na escala social, é a melhor coisa que poderia acontecer. Mas aí ele vai descendo essa escala social. Aí ele fala o seguinte, no terceiro parágrafo aí. Na verdade, isso não é um parágrafo, eu dividi para tornar mais didático, né? Isso aí é um parágrafo inteiro. Mas, se com Saturno assim posicionado não fosse o Sol, mas Júpiter no ascendente, que é o marcador da hora, ou seja, Júpiter fazendo um trígono com Saturno, um trígono superior, porque Júpiter está atrás de Saturno, e o trígono superior tende a ser mais forte, né? Isso criaria magistrados de menor posição e aqueles a quem são confiados os governos de cidades individuais, mas tornaria seus donos do maior patrimônio, de modo que, com seus recursos, eles sejam capazes até mesmo de sustentar outros. Essa é a segunda situação melhor. Saturno, numa casa boa, uma casa benéfica, no caso auspiciosa, que é a casa 5, fazendo um trígono com Júpiter num mapa diurno. E o que é o Júpiter no mapa diurno? Júpiter é muito importante no mapa diurno, porque o Júpiter é o benéfico do secto diurno. Então ele é muito importante. Ele não é tão importante quanto o Sol, porque o Sol é o luminar, o Sol é o rei do secto diurno, né? Então Júpiter é muito bom também, em menor grau, mas é a segunda melhor situação. A terceira situação, a terceira da lista na ordem hierárquica, seria a Lua crescente. A Lua entre a conjunção e a Lua cheia, né? É a Lua crescente. Se nem o Sol, nem o Júpiter estiverem no ascendente, fazendo esse trígono, e se Saturno ocupar a conjunção da Lua crescente, e se ele estivesse na quinta casa, como ele está, é uma situação muito boa, mas não é tão boa assim. Considerar bens, considerar bens e heranças, mais frequentemente ficarão sem esposa ou se unirão em casamentos indignos deles. Aqui, no caso, você já começa a ter a ação maléfica de Saturno influenciando a Lua. Porque a Lua, ela representa também família e casamento legítimo. Então ele não está falando aqui o que a Lua representa, mas ele está mostrando que, apesar de Saturno estar numa casa boa e prometer casas boas, essa mistura da Lua com Saturno geralmente também pode não trazer coisas boas, mas não para Saturno. Traz coisas ruins para a Lua. Para os significados que a Lua tem. A Lua representa muitas coisas. Ela representa corpo físico, né? Ela representa o fluxo da vida, mas ela também significa casamento legítimo, e aí Fílmicos Maternos fala de casamentos indignos, ou seja, o casamento ele é maculado por Saturno, no caso, e também pode significar solteirice, porque Saturno representa isolamento também. Então pode significar que a pessoa pode não ter esposa. Tá? Agora, a minha opinião pessoal, eu já vi pessoas com Lua Saturno que são casados e que isso daí tem que analisar outras coisas no mapa. Apenas por isso eu não consideraria. Tá? Eu consideraria se, por exemplo, a Lua, a gente vai ver isso mais depois, como é que a gente especifica isso para os mapas, né? Eu consideraria isso se a Lua, por exemplo, regesse a casa 7, que fala de relacionamento,
que aí você especifica melhor. Mas Claro, assim, solto assim, eu não gostaria de dizer para a pessoa que ela não vai casar só baseado nisso, né? Agora, o último posicionamento que está lá embaixo é o pior para Saturno, que seria o Saturno na casa 5, mas em mapa noturno, com o Sol abaixo do horizonte. Esse é o pior para Saturno, tá? Porque se Saturno ocupar a casa 5 para fímicos maternos num mapa noturno, isso vai dar sorte, um pouco de sorte ao homem, mas essa sorte ela é meio que tingida pelos significados de Saturno, os significados também ruins de Saturno, porque é um pouco de sorte ao longo da idade, ao avanço da idade, ao longo dos anos, tornará sua virtude inconsistente, mostrará um homem lento em todas as ações. Saturno fala de lentidão, procrastinação, né? Além de um homem ocioso. Saturno também fala de ociosidade, né? Você tem dois planetas que falam de ociosidade, né? Você tem o Júpiter, que fala de ociosidade, mas aí é a ociosidade do rico. É a pessoa que tem dinheiro e não precisa trabalhar. Mas Saturno é a ociosidade maléfica. É a pessoa que deveria estar trabalhando para se sustentar, que não consegue emprego, ou que é vagabunda, ou que não tem interesse em trabalhar. É esse tipo de ociosidade ao qual Saturno se refere, né? Então, essa é a pior delineação de Saturno. Mas eu quero que o Diogo note uma coisa. Mesmo Saturno, no mapa noturno, na casa 5, mesmo entregando coisas ruins, ele ainda entrega coisas boas. Porque ele fala que conferirá um pouco de sorte ao homem com o avanço da idade. Então, quando planetas estão em casas auspiciosas, eles entregam resultados auspiciosos para a pessoa, de um modo geral. Porém, se esses planetas forem maléficos e estiverem contrários ao secto do mapa, por exemplo, eles vão, de uma certa forma, mexer naqueles assuntos específicos que a casa na qual eles estão representam. Então, eu conheço um caso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que é também prático, ótimo. Eu tenho um grande astrólogo conhecido meu, que eu admiro demais, que ele tem Saturno na casa 5. Ele tem Saturno em Virgem na casa 5. Ele tem ascendente touro. Esse astrólogo, ele não teve posição de comando. Assim, no cargo que ele trabalhou, ele era um cargo importante, ele era engenheiro. E provavelmente ele galgou postos, né? Ele ascendeu na empresa onde ele trabalhava. Mas ele não tinha uma importância pública, né? E mas esse Saturno que ele tem fez com que ele adquirisse sorte ao longo da vida. Ele terminou a vida em uma situação financeira bem agradável. Mas, interessante. ao mesmo tempo, esse Saturno impediu os assuntos da casa 5 de alguma forma, trazendo alguma infelicidade para os assuntos de casa 5. Esse homem, ele tem 12 filhos, alguns Uau. adotivos, né? E as pessoas falam assim: ah, mas a casa 5 representa filhos. Então, se você tem maléficos nas 5, a pessoa pode não ter filhos. Isso é mentira. Esse homem tem 12 filhos. Muitos são biológicos, não são adotivos, porque Saturno pode representar adoção também, tá? Saturno tem a ver com adoção. Saturno tem a ver também com cuidar de coisas que não são suas originalmente. Então pode representar adoção e você cuidar da fortuna de outras pessoas. O dinheiro não é seu. Você pode até ganhar uma comissão por lidar com aquele dinheiro, mas aquela grana não é sua. Isso é uma característica saturnina. Agora, esse Saturno fez com que representou, né? Eu não acredito que Saturno cause nada, mas ele representa. Eu vejo a astrologia como uma linguagem, né?
Então, esse Saturno representou que ele ficou anos separado dos filhos devido ao divórcio, Faz entende? sentido. E ele fala isso com uma grande mágoa. Ele tem uma grande mágoa disso, uma grande tristeza, que ele queria ter convivido melhor com os filhos. Os filhos moram em outros países hoje em dia porque são todos crescidos. Mas você vê que Saturno, mesmo na casa 5 indicando coisas boas, ele interfere com aqueles tópicos específicos da casa 5. Tá? Então você está vendo, olha olha o nível de riqueza teórica que tem esse aforismo. Incrível. Agora, se você não tem um nível de algum preparo para entender, você passa batido, você passa despercebido. Esse que é o grande problema. Agora vamos continuar aqui, ó. Aí o que eu já falei, eu estou colocando em slides separados, mas eu não vou ficar muito tempo neles repetindo o que eu já falei. Então, por exemplo, a gente vai decompor mais ainda o aforismo. Saturno no quinto local em mapa diurno. O secto de Saturno é diurno, então, em mapas diurnos, com o Sol acima do horizonte, a posição de Saturno em casa lucrativa é mais favorecida. Quais são as casas lucrativas? São os signos, porque os astrólogos gregos eles usavam até aonde as evidências nos permitem concluir. Os astrólogos gregos usavam signos inteiros, ou seja, se você tem Diogo, qual é o seu ascendente? É virgem. Virgem, tá. Então, o signo inteiro de Virgem, nesse sistema, é a sua casa 1. E Libra seria, o signo inteiro de Libra é a sua casa 2. E assim sucessivamente. E é uma coisa muito bonita você notar que esse sistema ele está presente em grande frequência na Índia até hoje. Incrível. Até hoje, os astrólogos indianos usam, não vão usar plácidos, não vão usar regiomontanos. Eles usam, alguns usam campanos, que eles chamam de Bhava Chalita. Mas a maioria vai usar signos inteiros. Então, quais são as casas lucrativas para signos inteiros? Quando fala de lucrativo, a gente pensa em dinheiro, mas eu falo lucro num sentido mais amplo, de beneficência. Né? Por exemplo, a casa 9 ela não tem a ver com dinheiro. Você pode até ganhar dinheiro com os assuntos da casa 9, mas a beneficência dela é outra. A beneficência da casa 9 é o contato com o divino. Né? Então, as casas que aspectam o ascendente, o signo ascendente, são as casas que são benéficas, com exceção da casa 3. Porque a casa 3, isso não se fala em nenhum livro, mas eu vou também abrir para vocês aqui. Na minha opinião, a casa 3 é uma casa que vai depender da qualidade dos planetas ali. Se o planeta estiver em boa posição, bem configurado, a casa 3 tende a ser muito boa. Essa é a minha opinião sobre casa 3, tá? Mas as casas que aspectam o ascendente, com exceção da casa 3, são casas de assuntos benéficos para a pessoa. Então, são casas lucrativas. A casa 1, a casa 4, a 5, a 7, a 9, a 10 e a 11. As outras casas, incluindo a casa 2, não são consideradas lucrativas. A casa 2, ela é uma casa que representa coisas boas, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ela pode representar coisas ruins, mas o modo como ela representa coisas ruins é um modo mais que eu percebo em técnicas preditivas. Tá? Isso é a minha opinião. Porque nenhum autor vai falar isso claramente. Então vamos continuar aqui. Aí você tem o segundo parágrafo, que é Saturno no quinto local em mapa diurno, em trígono superior com o Sol, que em conjunção com a Lua crescente, que, ou seja, um planeta nessas condições, né, um planeta diurno, em aspecto com o luminar que preside o secto, e no mapa diurno, ele ganha importância social nos seus assuntos. Tá? A gente vai ver como isso vai acontecer. É a melhor Aí das melhores, não é, Rodolfo? é a Este é aquele melhor, parágrafo do melhor das melhores. é o melhor dos melhores.
É claro que isso tem que ser adaptado no contexto, mas a gente vai Claro. ver um exemplo onde isso é literal. Um exemplo assim que é potente, na verdade. Agora, a segunda consideração seria um Saturno em mapa diurno, na casa 5, mas ele está em trígono com o Sol, em conjunção com a Lua crescente. Né? Ah, já falei esse, né? Perdão. O terceiro, no mapa diurno, na casa 5, mas em trígono com o benéfico do secto. Um planeta, nesse caso, ele indica importância e benesses que são inferiores àquelas obtidas pelo aspecto do luminar que preside o secto. Agora, o último caso dos melhores seria o menos melhor, vamos dizer assim. O, o Saturno na casa 5, sem aspecto do luminar que preside o secto, sem aspecto do benéfico do secto, mas em conjunção. Ele fala que é conjunção, mas eu acho que pode ser aspecto também, tá? Conjunção com a Lua crescente, que seria a situação menos melhor, digamos assim. Aí tem a pior de todas, que também tem alguma coisa boa, porque Saturno está numa casa boa, que seria Saturno em mapa noturno no quinto signo, que seria indica algum benefício, mas com o passar dos anos, porque é Saturno, de intensidade moderada a baixa, e com as características desfavoráveis do planeta prejudicando de alguma forma os temas da casa. Né? E a lua minguante, ela, nesse caso aqui, ele fala que se a lua minguante se conjugar com ele, isso faz com que certas pessoas percam seu patrimônio e arruinem tudo que havia sido conquistado anteriormente com o desperdício. Porque a lua minguante ela é noturna. Então, ela é mais a lua em si já é noturna, né? Mas quando ela é minguante, ela é mais favorável ao secto noturno. Então, quando um planeta do secto noturno faz aspecto com um planeta que é maléfico, contrário ao secto, é o pior dos aspectos, tá? O aspecto de Saturno em mapas noturnos e o aspecto de Marte em mapas diurnos não é muito bom, principalmente se for quadratura ou oposição. Tá? Agora a gente vai partir para os exemplos. Já estamos acabando e os exemplos eles vão ficar muito claros assim que como é que funcionam esses aforismos. Esse aforismo em particular, mas as coisas que eu vou falar aqui também se aplicam a qualquer aforismo que você for analisar do período helenístico, bizantino, medieval, né? Bom, esse mapa aqui, o que a gente vê? Eu não tenho as casas definidas ali, porque não precisa. A gente tem os signos e a gente tem aonde está o ascendente. Está aqui, ó, está em Gêmeos. Se eu sei qual é o ascendente, eu já sei quais são as casas. Signos inteiros é assim. Então, É muito esse simples. Saturno. Hã? Perdão. É muito simples, Rodolfo. É muito Estava a simples, é muito dizer, simples. é muito simples. É muito simples. Não tem aquela coisa, ai, mas e signos interceptados? Não tem nada disso. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, que eu já botei o spoiler, que é o Tony Blair, ele tem Saturno exaltado em Libra na casa 5, em mapa diurno. O Sol ele está acima do horizonte. Isso é muito bom. Agora vamos ver as coisas as configurações que Saturno está envolvido. Bom, esse Saturno está fazendo um trígono com Marte, mas é um trígono de orbe muito larga, tá? Não se usa nesse caso aqui para entender esse aforismo. E ele está fazendo uma oposição a Mercúrio e Vênus aqui, que não é mencionado por fínicos maternos. Fínicos maternos não menciona no aforismo Vênus e Mercúrio. Agora, o homem foi primeiro-ministro da Inglaterra durante 10 anos. Ele explicar o cargo dele apenas por esse Saturno não é suficiente. Entretanto, o que a gente nota aqui dessa Vênus, por exemplo? Essa Vênus, ela rege o Sol
então ela dispõe do que o Sol representa. Essa Vênus ela rege Júpiter, então ela dispõe do que Júpiter representa e ela é configurada com Saturno. Mercúrio, nesse mapa, ele é para Vettius Valens também um planeta diurno. Tanto para Vettius Valens quanto para outros autores. Por quê? Porque esse Mercúrio ele está nos termos de Saturno, que é um planeta diurno. E ele está oriental ao Sol. Então, é um Mercúrio claramente diurno, fazendo aspecto com o Saturno que a gente está analisando. Então, traz uma beneficência para esse Saturno também. Agora, a grande questão é a seguinte: você vai ter milhares, milhões de pessoas com Saturno na casa 5 e com configurações até parecidas com o mapa do Tony Blair. E nem todas elas vão ter a mesma sorte. Como é que a gente especifica o que Saturno representa no caso do mapa que a gente está analisando? Como é que eu posso falar que esse Saturno é importante, que aquilo que o Fímicos Maternos fala de Saturno na casa 5 é importante no caso do Tony Blair? Aí você vai ter isso não é dito em nenhum livro. Você tem opiniões modernas sobre como isso poderia ser aplicado. Eu vou citar a opinião do Robert Schmidt, que também é a minha opinião, e eu tenho pequenas modificações ao que ele falou. Nem todos os planetas, nem todas as interpretações de planetas nos signos, nas casas, são importantes para um mapa que você está analisando. Nem todas são importantes. Até por uma questão muito óbvia. Se eu pegar o Mateses, se eu pegar o livro do Fímicos Maternos e for pegar o meu mapa natal e for ler cada posicionamento no meu mapa natal, se eu for ler assim, o que é... Vamos supor que esse fosse o meu mapa. O que é a Lua o que é a Lua na 9 no meu mapa? O que é Vênus na 11 no meu mapa? Se eu fizer isso para todos os posicionamentos, eu vou chegar a contradições. Entende? Eu vou Perfeitamente. chegar por um posicionamento pode falar que eu vou ter uma vida longa. E outro posicionamento vai falar que eu vou ter uma vida curta, errática e uma morte violenta. Né? Então, qual deles é importante? Porque nem todos são importantes. A resposta é mais simples do que se imagina. Tá vendo esse meio do céu aqui do Tony Blair? Onde está o meio do céu do Tony Blair? Eu não consigo ver por causa do X. É Capricórnio, salvo erro, não é? É Capricórnio. Capricórnio. Meio do céu está em Capricórnio. Então, esse Saturno, ele é importante no mapa do Tony Blair por reger o meio do céu. É isso. Não apenas isso, ele está fazendo uma quadratura com o meio do céu. E essa quadratura aqui ela é benéfica, porque o Saturno ele rege o meio do céu. Então, o planeta não causa mal à sua própria casa. Não causa mal à sua própria casa. Então, esse Saturno ele ganha importância por causa disso. Agora, vai ter mapas que esse Saturno na casa 5 pode ser que não tenha regência de nada importante. Então, isso vai falar de outras coisas para a pessoa. Pode representar até que pessoas com as quais o nativo conviva são muito importantes. Certo? Então, a importância é o seguinte: a interpretação de uma posição planetária ela ganha importância. E esse é um conceito que é importantíssimo para você poder usar esses textos clássicos. Né? A interpretação de um planeta nesses textos só é importante se esse planeta reger posições importantes na figura. Ele tem que reger, por exemplo, eu vou dizer algumas delas, são muito importantes. Eles têm que reger, por exemplo, o meio do céu, eles têm que reger o ascendente, eles têm que reger os termos do ascendente, por exemplo.
Eles têm que reger o lote da fortuna, muito importante, muito importante. Tem que reger o lote do espírito, que é também muito importante. O lote da fortuna ele é calculado da seguinte forma. A maioria dos programas dão esse lote automaticamente. Você só escolhe a maneira de calcular. Mas basicamente em mapas diurnos é a distância do Sol até a Lua projetada a partir do ascendente. E em mapas noturnos é a distância da Lua até o Sol projetada a partir do ascendente. Então, é uma curiosidade: o lote da fortuna em mapas diurnos é o lote do espírito em mapas noturnos e vice-versa, tá? Então, esses pontos, ascendente, meio do céu, lote da fortuna, lote do espírito, outros pontos também que eu posso falar, mas exigem conceitos que talvez a sua audiência não saiba, regentes da triplicidade do luminado secto. São pontos muito importantes também. Tá? Mas isso a gente pode falar depois. Né? Então, Mais avançados. são mais avançados. Eu vou ter que fazer um adendo aqui que vai fugir um pouco do tema. Esse exemplo é assim. O que a gente vê nesse exemplo? A gente vê um Saturno exaltado na casa 5. Esse Saturno é importante para esse mapa? É importante, porque ele rege pontos pessoais na figura. Agora, esse Saturno está sendo testemunhado por planetas que não são aqueles indicados no aforismo. Porém, você tem Vênus aqui testemunhando Saturno, fazendo aspecto com Saturno, e Vênus rege Júpiter e o Sol, que é mencionado no aforismo. Então, isso aqui é uma maneira de você ligar Vênus e Júpiter e Sol a Saturno. É uma maneira indireta, é uma maneira mais fraca, pode representar que o Tony Blair não foi tão poderoso assim como o exemplo a seguir que a gente vai ver, tão influente assim, mas ele também foi extremamente influente. Tony Blair foi primeiro-ministro da Inglaterra por 10 anos. Uma nação de um país desenvolvido, com uma importância geopolítica incrível. Esse homem foi importante, foi importantíssimo. E é isso Mesmo. que esse Saturno demonstra. Tá? Agora, esse outro exemplo aqui, ó, ele é o famoso exemplo de livro. Tá? É o famoso exemplo de livro. Porque o que a gente está vendo aqui? Um ascendente Gêmeos, Saturno, mapa diurno, Sol está acima do horizonte, ó. Saturno no quinto signo também, exaltado, estacionário. Por que Saturno está estacionário? Planetas Marte, Júpiter e Saturno, quando estão em trígono com o Sol, eles têm o movimento, eles estacionam seu movimento e passam a retrogradar. Quando um planeta estaciona, isso é uma coisa muito importante. Isso dá uma importância ao planeta extrema. Assim, são 3 momentos que são muito importantes para um planeta. Quando um planeta estaciona, quando um planeta aparece, emerge dos raios do Sol, e quando um planeta desaparece dos raios do Sol. Esses momentos, se uma pessoa nasce nesses momentos, e se esse planeta que está num desses momentos reger uma posição importante do mapa, essa pessoa ela é uma pessoa extremamente importante no contexto social onde ela está inserida. Então, esse mapa aqui, a gente está vendo isso. O Sol ele está fazendo um trígono com Saturno na casa 5. A Lua crescente está em conjunção com Saturno, no mesmo signo. Tá? Júpiter aqui não faz aspecto direto com Saturno, mas o dispositor dele faz. Então você tem o Marte aqui fazendo esse aspecto. Marte dispõe de Júpiter e do lote da fortuna e faz aspecto com Saturno. Então, a gente está diante de um Saturno na melhor das melhores situações, que é exatamente o que está no aforismo aqui. Com Saturno assim na casa 5,
em mapa diurno, o Sol se encontrar na posição do ascendente e Saturno formar conjunção com a Lua crescente, isso garantirá sorte constante e determinará os ornamentos de maior autoridade. Isso aqui é uma metáfora, um eufemismo na sociedade romana para dizer que a pessoa tem muito poder, tá? Então, esse mapa é o mapa do secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger. Esse homem, os secretários de Estado americanos, ao longo da história, provavelmente não tiveram tanto poder e tanta influência quanto esse homem. Esse homem é responsável por promover, ele é o principal responsável por promover, por exemplo, as ditaduras militares na América Latina. Ele foi responsável por mudar o rumo da Guerra Fria quando ele aproxima a China dos Estados Unidos. Esse homem está envolvido numa série de questões da geopolítica norte-americana e, apesar dele não ser presidente dos Estados Unidos, ele ganhou superpoderes nas administrações nas quais ele trabalhou. É um homem extremamente influente. Agora, hoje em dia, a gente tem uma sociedade muito estranha na qual as celebridades ganham um destaque muito grande. E essas celebridades, que muitas vezes não têm nenhum talento peculiar ou não têm nenhum poder geopolítico importante, essas celebridades, às vezes, se você pegar o mapa delas, elas não vão ter um mapa com essas configurações aqui. Porque quando se fala de proeminência social na astrologia, a gente está falando de pessoas com poder de mudar o mundo. A gente está falando de poder real. Não é a Britney Spears ficar grávida de um cavalo. Não é essas coisas, sabe? Essas coisas idiotas. Entende? Não é, sabe? Não é, sabe? A gente está falando de coisa que muda o mundo. Proeminência na astrologia é isso. Entende? Então, esse homem, ele foi muito poderoso. A astrologia está mostrando claramente isso. Entende? Então, Incrível. esses são os dois exemplos. E aí vou te falar uma coisa. Por que esse Saturno é importante no mapa desse homem? Pela Da mesma Regia razão Medição. Exatamente. Exatamente. Pela mesma razão do Tony Blair. Esse Saturno, ele rege o meio do céu. Ele rege o meio do céu. Agora, tem outras coisas nesse mapa que mostram que esse homem ia ter uma posição de comando. Eu vou dizer mais uma, por exemplo. Ele tem o lote da fortuna na casa 6. Isso não é bom para o lote da fortuna, mas o regente do lote é Marte. E Marte está em conjunção com o ascendente. Quando o Marte rege fortuna e está no ascendente, Vettius Valens diz que a pessoa vai ter carreira militar. Esse homem teve carreira militar, só que ele não seguiu a carreira. Esse homem foi do exército porque homens na idade dele, na época da Segunda Guerra Mundial, qualquer homem seria do exército. Não tinha Porque escolha. eles foram recrutados para guerrearem, para combaterem na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Agora, esse Marte não fala disso, porque todas as pessoas da geração do Kissinger lutaram na Segunda Guerra Mundial, foram obrigadas, a maioria delas foi obrigada. Esse Marte fala de uma posição de comando com implicações militares. Ele foi secretário de Estado, enquanto ele era secretário de Estado, ele não era general, ele não era coronel, nada disso. Mas ele teve profundas implicações militares na geopolítica mundial. Profundas. Ele mandava nos generais, não é, Rodolfo? Exatamente. Ele é o cara que não usa farda porque o terno dele já é suficiente. Entende? É isso. É isso mesmo. Entende? Agora, bom, era isso que eu queria expor, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver mais tempo, eu tenho mais uma coisa aqui para mostrar.
É que eu não sei se Pro- está acabando o seu tempo. Eu poderia mostrar Rodolfo, um vamos a bônus. isso. Pode fazer? Vamos embora. Tá. Então, aqui, esse aforismo aqui é um aforismo polêmico porque envolve homossexualidade. Eu não tenho essa preocupação com mapa de cliente nenhum, de ficar procurando se a pessoa tem mapa de gay, se a pessoa não tem mapa de gay. Eu acho isso uma coisa anacrônica, eu acho retrógrado. Eu acho que quando eu vou fazer um mapa de um cliente, a pessoa, na maior parte do tempo, já sabe que é homossexual. Então, eu não preciso ficar lembrando a ela isso, né? Mas por que que esse aforismo é importante? Eu gostaria que vocês notassem o que vai ser discorrido a seguir, que realça a importância técnica desse aforismo e não a importância sexual do aforismo, que eu não acho importante nesse sentido. Eu vou ler o aforismo para vocês. Se a Lua regia o lote da fortuna e Marte o portador do casamento, eu vou explicar depois o que é portador do casamento. Se eles estiverem em aspecto um com o outro, o casamento será à força, por sequestro ou por guerra e cativeiro. Até aí, muito óbvio, né? Marte fala de violência. Se ele rege o lote do casamento, esse portador de casamento é uma maneira que Valens usava para se referir ao lote do casamento. Então, portador do casamento é um lote que Marte usa para mapas de mulheres. É um lote que é a distância da Lua até Marte, somada a partir do ascendente. E eu acho que você inverte à noite, tá? É um lote do casamento exclusivo para mulheres. Então, se a Lua regiu o lote da fortuna e Marte regiu o lote do casamento, se eles estiverem em aspecto um com o outro, o casamento será à força, por sequestro ou por guerra e cativeiro. Se, contudo, nessa situação, Marte estiver em oposição à Lua, com Saturno e o Sol em aspecto, o marido será um homossexual assumido. Vamos entender por que esse aforismo é importante. Esse aforismo ele é muito importante, não é para saber se alguém vai ser gay, se o marido de alguém vai ser gay ou não. Não é por isso, já garanto que não é. Esse aforismo é importante pela técnica que está implícita nele. Vamos ver aqui. Essa definição é melhor entendida sabendo-se os significados essenciais dos planetas e dos signos, segundo Vettius Valens no primeiro livro da antologia dele. A Lua significa casamento legítimo e família. Marte significa casos amorosos. Saturno significa homossexualidade. Para Valens, Saturno significa isso. Só que Valens coloca Saturno como significador de homossexualidade enquanto síndrome. Não é comportamento homossexual, é excesso homossexual na visão da filosofia aristotélica. Seria a homossexualidade perturbando a ordem social, porque não havia essa consideração de homossexualidade enquanto doença. Agora, o excesso dela era considerado uma coisa perturbadora. Esse excesso seria representado por Saturno. O Sol, ele não significa homossexualidade em si. Só que o signo de Leão também significa. Isso nos dá uma lição que Valens fala também no livro dele, que é muito importante, porque o signo ele pode representar significados do planeta que o rege e vice-versa. Então, por exemplo, Marte, para Valens, Marte representa roupas e costura devido a Áries. Não que Marte seja estética, mas porque Marte tem a ver com tecidos, porque Áries é o signo das ovelhas, dos carneiros, que eram usados para fazer tecidos. Entende? A Lua Incrível. representa perambulações, que é você viajar sem ter um objetivo definido, sem ter um destino definido. Mas ela representa isso não apenas porque ela era um planeta, um astro que anda mais rápido dentre todos os planetas usados na astrologia tradicional,
mas também porque ela representa viagens sem destino claro devido ao caranguejo, porque o caranguejo ele anda de lado. Então ele fala dessa perambulação, que a pessoa não sabe direito para onde vai. E por isso a lua também representa esse tipo de viagem. Então, Leão, para Valens, quando Valens fala as definições dos signos, ele fala que Leão representa a homossexualidade. Outros signos também representam não a homossexualidade, mas depravação. Um dos signos que representa isso na astrologia helenística é Capricórnio. Capricórnio é um signo que indica isso. Então, como é que a gente entende esse aforismo? Vamos voltar nele aqui. Ó. Primeiro, se a Lua regeu o lote da fortuna. O lote da fortuna, ele representa tudo que recai sobre o nascido, sobre o qual ele não tem controle. Se eu estou andando no meio da rua, se eu estou andando numa calçada e vem um caminhão e esse caminhão fica desgovernado e esse caminhão me atropela, eu perco a minha perna por causa do caminhão, eu não tenho controle nenhum sobre esse desfecho final. Eu não decidi que o caminhão era para estar ali naquela hora. Eu estava cumprindo meu papel de pedestre, andando na calçada, respeitando as regras de trânsito. Eu não tenho culpa absolutamente nenhuma desse caminhão ter me atropelado. Isso é uma coisa que recaiu sobre mim. Isso foi um destino sobre o qual eu não tinha controle. Isso é indicado pela fortuna. A fortuna é assim: uma hora nós estamos em cima, na crista da onda, sem controlar nada disso. Uma hora nós estamos famosos, nos holofotes, todo mundo fala da gente. Uma hora nós somos jogados de lado, desprezados, rejeitados, porque apareceu uma outra coisa para as pessoas se atentarem. Então, isso é a fortuna. São coisas que recaem sobre nós, mas coisas sobre as quais nós não temos controle. Então, quando a Lua rege o lote da fortuna, aí ele fala que é a Lua. Mas eu vou dizer por que é a Lua. Porque a Lua, nesse caso, tem a ver com família. Então, o marido sendo homossexual assumido, ele rompe com a estrutura familiar, porque na época não era admitido, não era admissível que isso ocorresse. O marido poderia ter um comportamento homoafetivo na época, mas esse comportamento ele não poderia atrapalhar a estrutura familiar. Não haveria problemas do homem ter uma família ter namorados e ter homens com os quais ele se relacionasse. O problema seria o excesso disso. E o problema seria as paixões do homem levando ele a terminar o seu casamento, que é o que está implícito aqui. A gente está vendo uma configuração de divórcio devido ao comportamento masculino, nesse caso. Mas isso tudo, no contexto onde nós estamos inseridos, isso não é tão importante. O importante é entender o que está por trás desse aforismo para entender os princípios técnicos. É por isso que esse aforismo é importante. Né? Então vamos lá. A Lua regendo o lote da fortuna. Então você liga a família da pessoa, o casamento legítimo da pessoa, representado pela Lua, a eventos que a pessoa não tem controle, que recaem sobre ela. E Marte regendo o lote do casamento. Então você também liga significados de Marte a significados de casamento. No caso, o casamento de uma mulher, porque esse é um lote do casamento de mulheres. Né? Então, esse Marte, o que Marte representa para casamento? Marte pode representar para casamento casamentos à força, pode representar estupro, que é uma coisa, eu sei que é muito triste de falar, mas Marte representa isso. Também representa casos extraconjugais. Então, ora, a oposição é o pior aspecto que tem. É o aspecto de completa inimizade.
os planetas como se estivessem caminhando para direções opostas. Então, a Lua regendo Fortuna e Marte o regendo lote do casamento, em oposição Lua-Marte, isso fala de divórcio. Agora, esse divórcio ele pode ser dado de várias razões, de várias maneiras. Para você saber, muitas vezes vai ser impossível, baseado apenas no mapa, entender por que um divórcio ocorre. Agora, tem casos como esse aqui, que os testemunhos dos planetas, ou seja, os aspectos dos planetas à oposição Lua-Marte, desde que a Lua tenha regência sobre Fortuna e Marte sobre o casamento, os aspectos desses planetas podem especificar por que ocorre esse divórcio, né? Então, no caso, o Valens usa, no caso, Saturno e o Sol. E por que ele usa isso? Porque uma interpretação astrológica polêmica ou uma interpretação astrológica específica, ela tem que ser acompanhada de testemunhos que a confirmem. E aí, no caso, o Saturno aspectando essa oposição Lua-Marte é uma confirmação planetária de que o casamento pode ter terminado devido ao comportamento sexual do homem, no caso, a homossexualidade do marido da nativa, né? E o Sol, como representante de Leão, que é um signo que indica a homoafetividade, testemunhando a configuração, seria uma confirmação zodiacal indireta de que a configuração representaria isso também, certo? Então, agora, essa técnica toda, ela não é específica desse assunto. Essa técnica, essa maneira de você ler os aforismos, ela pode ser aplicada para qualquer aforismo. Ela não se restringe apenas a esse tema. E é por isso que os aforismos têm essa riqueza. Porque se você aprender a ler, se você tiver, digamos assim, instrumental, teórico, para entender o que você está lendo, o texto fica de uma riqueza avassaladora. Se você não tem essa riqueza, é melhor você confiar essa interpretação a terceiros que entendam isso, ou você precisa se equipar de recursos para entender isso daqui. Então, era isso que eu Essa é uma queria grande dizer, dica. né? Era isso que eu queria falar e eu estou aberto a perguntas. O que você quiser falar, estou à vontade. Rodolfo, eu acho que foi super claro isso da importância de nós entendermos o aforismo e também, antes de interpretar o aforismo, munirmos do conhecimento necessário para entender o aforismo. Porque às vezes, como começou por dizer no princípio, nós queremos passar batidos, queremos chegar ali com uma regra de três simples, uma coisa literal, e isso nos aforismos não existe. Não é? Não existe, acho eu, mas eu não conheço aforismos de regra três simples e é preciso ter esse entendimento, perceber o que é que cada palavra significa e expandir este conceito, como acredito há pouco disse, não é? Naqueles exemplos nós temos 4 níveis de atuação. O ótimo, o mediano, até o horrível, não é? Até o mais É, complicado de todos. E exatamente. não é dificilmente vamos encontrar um mapa que esteja exatamente naquelas, mas conseguimos perceber que existem níveis diferentes de atuação. O Sim. melhor pode. E então essa ideia que acho que foi maravilhosa, uma ótima apresentação e eu acho que ajudou muitas pessoas a darem uma segunda oportunidade aos livros da astrologia tradicional. Sim, Se calhar claro. É. o que é preciso é aprendermos mais para saber interpretar melhor, para conseguir aplicar este conhecimento de uma forma mais fidedigna, mais útil na nossa vida. Sim. Rodolfo, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quem quiser saber mais sobre a astrologia tradicional, conte-nos onde é que ele deve estar. Como é que pode chegar até o Rodolfo? Tá certo. O ponto de partida é o Instagram. Eu tenho um perfil no Instagram chamado Astrosfera Astrologia. Astrosfera com PH Astrologia, _Astrologia.
E também o Rodolfo alimenta um blog, tem um blog da astrologia tradicional, que é astrosfera.blogspot.com, onde vais poder encontrar também inúmeros artigos, textos sobre astrologia tradicional, que eu acho muito curioso, que eu conheci muito, antes de conhecer o Rodolfo assim ao vivo, eu conheci o seu blog há tantos anos, eu nem sequer sabia que era do Rodolfo, e descobri hoje que era, então, o Astrosfera, com PH também, .blogspot.com, o blog onde o Rodolfo escreve muitos artigos, tem muito conteúdo da astrologia tradicional. Rodolfo, muito obrigado pela sua partilha tão generosa e fica já aberta. Foi um gosto enorme tê-lo aqui. Deixa-me uma perguntas para o Rodolfo, o que é que tu achaste desta partilha? Já achavas que os aforismos, já conhecias aforismos? O que é que tu achaste desta partilha? Deixa tudo aqui nos comentários, deixa um like, envia ao teu amigo, tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.